E nós gostaríamos de convidá-los a que juntos possamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5. Nós estaremos fazendo a leitura do versículo 11 até o versículo 3 do capítulo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 11 até o versículo 3 do capítulo 6. Que Deus esteja derramando também da sua graça sobre aqueles que estão nos acompanhando através da live aqui da nossa igreja. Que o Senhor fale profundamente aos corações nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Amém. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque nós não temos do que nos gloriar em nós mesmos, senão na cruz de Cristo, na graça do Senhor que opera em nós. Obrigado, Senhor Deus, por esses irmãos que aqui estão presentes, ó Pai, nessa noite, adorando ao Senhor. Ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Ó Pai, também porque o Senhor tem abençoado a nossa vizinhança e os nossos vizinhos estão escutando também o Teu Evangelho, pessoas no Instagram também, através da live. Ó Pai, nós rogamos ao Senhor que nesse momento haja uma operação graciosa do Teu Espírito, ó Pai, em nossa mente, em nosso coração, fazendo-nos compreender, Senhor Deus, qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas. Que Cristo Jesus, o Senhor da igreja, seja exaltado, que Teu nome seja glorificado e que junto, ó Pai, nos alegremos no Senhor, o Senhor que é bom e que a Tua misericórdia dura para sempre, o Senhor que está presente no meio da Tua igreja, o Senhor que não muda, o Senhor que continua reinando acima de tudo e de todos. Ó Pai, nós bendizemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Acredito que muitos irmãos já devem ter visto uma fantasia que começou inicialmente a se popularizar através do teatro, depois também foi para os cinemas e deu um boom quando chegou na Disney, a história do Peter Pan, a história de um garoto que simplesmente não queria crescer, um garoto que queria ser criança para sempre. E essa obra gera uma identificação dos leitores infantis com os personagens do trama que é apresentado nessa história, os conflitos fantasiosos que são muitas vezes alimentados no coração das crianças. Trata-se de fato de uma alegorização de um conflito que as crianças experimentam muitas vezes, né? Não é difícil a gente encontrar, às vezes, alguma criança assim, que a gente diz: olha, tu está crescendo, tu está virando adulto, e ela fica com raiva, e ela fica estressada com a gente, mas isso de fato é algo inevitável para as crianças. Naturalmente a criança vai se desenvolver e vai avançar para a idade adulta, mas o interessante é que também existem muitos adultos que trazem em si de alguma forma um sentimento de querer ser criança, né? E em certa medida às vezes é bom quando a gente lembra do tempo de criança,
quando a gente brincava, e de toda aquela experiência boa que nós temos da nossa infância, as brincadeiras nas ruas, e todo aquele momento bom que nós tivemos da nossa infância. Mas isso começa a se tornar algo grave, quando um adulto ele começa a ter não apenas saudade da sua infância, a ter não apenas um sentimento nostálgico, de lembrança, de como foi bom o passado, a infância, as brincadeiras e tudo mais, mas quando esse adulto começa de fato a agir como uma criança, quando de fato ele, que é um adulto, uma pessoa amadurecida já fisiologicamente, mentalmente, começa a agir como uma criança, então a coisa começa a ficar complicada, a coisa começa a ficar de fato até mesmo constrangedora. E esses primeiros irmãos aos quais foram direcionadas essa carta, esses irmãos hebreus, eles foram irmãos que, mesmo passando por algum tempo, por muitas provas e aflições, e mesmo tendo ouvido já o Evangelho por algum tempo também, eles não estavam progredindo na sua fé, eles estavam permanecendo estagnados na sua fé, não estavam se desenvolvendo no seu homem interior, na sua mente, no seu coração, no seu progresso espiritual. E aqui o autor aos Hebreus, ele vai exortar esses irmãos para que eles progridam na sua fé, para que eles avancem na sua fé, para que eles não fiquem mirrados, estagnados, para que o seu desenvolvimento não pare. E ele aponta não apenas o problema aqui, após os irmãos estavam tendo nesse sentido, de que eles não estavam amadurecendo, mas ele também vai trazer uma palavra que aponta a solução, ou que faz com que uma solução se exponha diante dos olhos daqueles irmãos, para que de fato eles progridam, eles avancem para a glória de Deus, eles cheguem à maturidade espiritual. Então, meus irmãos, pensando sobre todas essas coisas, nós gostaríamos de refletir nessa noite sobre o seguinte tema: o desenvolvimento da maturidade cristã. E como é que ele acontece, esse desenvolvimento? Ele deve, meus irmãos, acontecer naturalmente em função pelo menos de duas coisas. A primeira coisa que nós vemos aqui no nosso texto é que ele acontece em função do ouvir com o passar do tempo, em função, na medida em que vai se ouvindo o Evangelho, vai se aprendendo, vai se conhecendo os princípios elementares da doutrina de Cristo. É necessário que o crente avance, é necessário que o crente se desenvolva, é necessário que o crente ele não fique apenas no beabá da fé, mas ele avance para coisas mais excelentes, para um conhecimento mais profundo da graça de Deus, para um conhecimento mais profundo de quem é Cristo Jesus, para um conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor. E o texto aqui nos diz, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Veja, nessa carta, uma carta maravilhosa, uma carta que expõe a glória de Cristo como sendo maior do que todas as glórias do Antigo Testamento, a glória de Cristo como sendo a revelação máxima de Deus, como está no capítulo 1, dizendo que nos últimos dias Deus falou a nós por meio do Filho, a glória de Cristo se manifestando maior do que Moisés, maior do que o sacerdócio araônico. E ele diz aqui, o autor agora, olha, meus irmãos, que há muito mais coisas para falar a esse respeito dessas glórias de Cristo, que há muito mais coisa para falarmos acerca do sacerdócio de Cristo Jesus, o Senhor, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas se tornou algo um tanto que inviável nós expormos coisas além daquelas que temos exposto para os irmãos. Essa é a mensagem aqui: porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. A palavra no texto original traz o sentido de que esses irmãos eles se tornaram preguiçosos no ouvir, se tornaram trabalhadores que são preguiçosos para realizar uma determinada atividade. É justamente isso que estava acontecendo com esses irmãos. Eles estavam inoperantes no progresso da sua fé. E aqui o autor, no que diz respeito a essa questão, ele está sendo de fato bem pessoal, ele está sendo de fato bem pastoral, ele está de fato entrando em questões que são de fato da intimidade daqueles irmãos, ele está entrando de fato nas minúcias da fé daquela igreja, da fé daqueles irmãos que ouviram falar do Evangelho. E essa é justamente uma das missões daqueles que pastoreiam o rebanho de Cristo.
tratar não apenas de questões superficiais do rebanho de Cristo, mas é adentrar nas minúcias e chegar em aspectos que são confrontadores, chegar em aspectos que o crente muitas vezes vai se sentir constrangido, envergonhado. E é justamente isso que o autor está fazendo aqui. Ele vai expor diante daqueles irmãos a imaturidade. Pense você que já está com os cabelos tanto que grisalhos, ou talvez já foi embora com o pastor Misael, ou não precisa chegar a essa idade, ainda que o pastor seja um homem novo ainda, quem sabe que nem João, nem Pedro, ou Vinícius, nós chegarmos e dizer, você está que nem um menino, essa coisa, isso gera um certo constrangimento, e é justamente para isso que o autor aponta aqui, pois eles já deviam estar aptos para transmitirem as verdades basilares do Evangelho para aqueles que estavam chegando na igreja. Mas em vez disso, o autor aos Hebreus aqui, os pastores que estavam pastoreando, esses irmãos hebreus estavam tendo a necessidade de voltarem a coisas que são simples demais, que são basilares, que de fato são importantes, mas que aqueles irmãos já deveriam ter essas coisas na ponta da língua, em decorrido tempo que eles estavam na fé em Cristo Jesus. Nós não sabemos a quantidade de tempo, de anos que eles estavam, que eles haviam compreendido o Evangelho, haviam sido convertidos ao Senhor. Nós não temos essa informação, mas há de fato um tempo. Eles passaram de fato por um discipulado. Eles aprenderam acerca das coisas basilares da fé, mas estavam tendo a necessidade de voltarem ao beabá. Imagine você chegar para um professor, um professor que tem uma pós, ou quem sabe um mestrado em português, e você chegar para ele, olha, um B no A, Bá, um B no E, Bé, e você tratá-lo dessa forma é algo extremamente, chega até a ser cômico. A gente certamente nos sentiríamos constrangidos, mas é justamente esse o ponto aqui. Esses irmãos estavam nessa condição, uma condição reprovável, uma condição constrangedora, uma condição de fato que não combinava com os irmãos, porquanto decorrido o tempo que eles haviam crido já no Evangelho, eles já tinham aptidão para serem mestres, eles deveriam já estarem ensinando. E é interessante porque isso não é algo simplesmente que se pode fazer vista grossa para isso, mas a palavra do Senhor é incisiva nessas questões, é dura mesmo nessas questões. O profeta Isaías chega a tratar os réprobos, aqueles que caem no desagrado do Senhor, aqueles aos quais, em vez do Senhor fazer resplandecer o seu rosto sobre eles, o Senhor virá-lhes o rosto, rejeitando-os. Lá no capítulo 29, versículo 8 de Isaías, ele vai dizer que os réprobos, eles eram como crianças recém-desmamadas. Meus irmãos, negligenciar o crescimento da nossa fé, negligenciar o atender da necessidade que temos de nós compreendermos coisas nas quais nós temos dúvida na nossa fé, negligenciar o nosso crescimento de fato em conhecer ao Senhor, em conhecer a doutrina do Senhor, em conhecer o verdadeiro Evangelho, é uma afronta ao nome de Deus. Quando nós nos comportamos dessa forma, nós somos motivo de vergonha para o nome de Deus e para a sua igreja. O nome do Senhor é desonrado quando nós não sabemos fazer como Pedro diz, dar a razão da nossa fé. Quando uma pessoa de repente pergunta quem é Jesus, você fica, mas eu não sei, sei lá, eu acho que, eu nem sei se ele sabia que ia morrer. Infelizmente já vi coisas assim acontecerem, que o nome de Deus é envergonhado. Tendo em vista o tempo decorrido que esses irmãos tinham ouvido o Evangelho, eles já deveriam ser mestres, já deveriam conhecer bem o Evangelho acerca daquilo ao qual eles estavam dizendo, eu creio. Certamente todos nós podemos nos identificar em alguns aspectos com esses irmãos. Todos nós podemos dizer, eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.
possamos dar a razão da nossa fé, que possamos estar prontos para responder àqueles que, por muitas vezes, vão estar nos afrontando. Nós vivemos em um tempo que é assim, meus irmãos. Nós não vivemos mais naquele período medieval, que foi algo também errado, foi algo errado que aconteceu, mas que aconteceu que a igreja ali medieval ia para as cruzadas e puxava da espada e buscava ganhar na força do braço as suas batalhas. A batalha que a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje trava é uma batalha que se dá através dos pensamentos, claro que na dependência e no poder do Espírito Santo, porque como está escrito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Mas nós temos uma batalha a travar na nossa sociedade atual. Os homens se levantam cada vez mais enfurecidos dentro das universidades, nos nossos trabalhos. Um crente simplesmente não pode mais exercer a sua fé no seu ambiente de trabalho. Às vezes é difícil até mesmo nos relacionarmos com amigos que temos em alguns lugares, por conta da oposição que o inimigo tem feito à igreja do Senhor Jesus Cristo, as ideologias perversas que têm se multiplicado, e o reino do maligno e os servos do maligno se levantando contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, as crianças, por falta de conhecimento, são presas fáceis dos falsos ensinamentos. Assim também seremos nós, se nós não progredirmos para a maturidade cristã. Facilmente seremos levados por todo o vento de doutrina. Facilmente vai chegar um TJV e dizer: a Trindade não existe. E a gente diz: é mesmo, sabe? Ou talvez, quem sabe, vai chegar um discipulador dos mormons ou de alguma outra seita herética, e de repente a gente vai ficar nadando na chuva de heresias que muitas vezes vão chegar. E é necessário nós progredirmos a fé. É interessante o texto que o apóstolo Paulo diz lá aos Efésios, dizendo: aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Até que nós cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. O Senhor, quando Ele distribui dons à igreja, talentos, é com esta finalidade, é para que nós cheguemos à maturidade, é para que nós avancemos, é para que de fato nós cheguemos à unidade da fé e do conhecimento de Cristo Jesus. Não é com outro objetivo, não é com o objetivo de nos louvarmos, de dizermos: agora eu sei de tudo. Não, é para que nós conhecemos mais quem é Jesus, quem é o Senhor que morreu por nós na cruz do Calvário, quem é aquele que veio para pagar o preço pelos nossos pecados, qual é o seu ensino, o que Ele nos diz na sua palavra, a sua palavra que é objetiva, a sua palavra que não é relativa, que não é fluida, como as filosofias contemporâneas desse tempo presente, onde tudo é relativo, onde todos dizem que todo caminho leva a Deus. Mas a palavra diz que só existe um caminho, Jesus Cristo, que só existe uma forma de sermos ligados a Deus, e não é de outra forma senão por meio de Cristo Jesus. E nós precisamos nos desenvolver nisso, para a glória de Deus. As crianças que estão à mercê de qualquer pessoa que apareça, como não tem entendimento nem discernimento se alguém for gentil ou simpático, elas se deixam enganar pelo brilho e acreditam em tudo que essa pessoa disser, e assim são enganadas, iludidas e desencaminhadas. Infelizmente, é trágico, mas nós vemos crentes que, mesmo tendo sido fortemente discipulados, orientados, sido instruídos no Evangelho, na palavra, na exposição da palavra, muitas vezes a gente vê crentes presbiterianos compartilhando mensagens de homens que não tem nada a ver com o verdadeiro Evangelho, compartilhando falsas mensagens
de homens que depreciam a soberania de Deus, homens que olham para a palavra de Deus, como o pastor Misael já tocou nessa noite, e dizem que ela precisa ser atualizada, homens que colocam Jesus em pé de igualdade conosco, como se ele fosse algo de menos valor, chegando até mesmo ao ponto de dizer que ele pecaria. E às vezes a gente vê crente presbiteriano, crente reformado, compartilhando essas lorotas, compartilhando bobagens de coisas como que você é o centro de Jesus, você é o ponto fraco de Deus, e coisas desse tipo que elevam o ego humano e dão menos glória a Deus, que roubam a glória de Deus. Nós precisamos ter maturidade, meus irmãos, para discernir, como o próprio texto diz, não somente o bem, mas também o mal. Nós não podemos ouvir todas as coisas, e só porque as pessoas estão dizendo o nome de Jesus, ou porque estão dizendo o nome de Deus, ou porque estão simplesmente com a Bíblia aberta, nós dizemos, é verdade. Nós precisamos ter a maturidade como aquela igreja dos bereanos. Veja, não era Abraão pregando, não era o pastor Misael pregando, não era o pastor Altair pregando, não era Rômulo lá do Cabo pregando, não era o nosso pastor aqui da cidade vizinha pregando, era o apóstolo Paulo pregando, e aqueles irmãos analisando as escrituras, para ver se de fato era mesmo como estava sendo pregado. E às vezes falta essa maturidade na igreja, às vezes falta esse discernimento espiritual, esse exercício de usar a mente para refletir. E se diz amém com tudo, até mesmo quando coisas erradas são ditas do púlpito. Isso é algo muito comum em muitas igrejas, pelo simples fato que as pessoas não se dão mais ao prazer de exercitar suas faculdades do pensamento acerca daquilo que estão ouvindo, para ver se de fato está de acordo com as Sagradas Escrituras. E isso é um reflexo da nossa sociedade, a sociedade que quer tudo num clique, a sociedade que quer tudo pronto, a sociedade do fast food, a sociedade do Twitter, que é um texto pequenininho ali, que você não precisa refletir muito acerca dele. Isso é um reflexo da sociedade que tem se adentrado dentro da igreja, e como crentes nós precisamos refletir acerca disso, e precisamos pensar, e precisamos suar os neurônios, botar a cabeça para pensar quando uma pessoa vier pregar a palavra de Deus. Se estiver fora daquilo que o Senhor anuncia, que seja anátema. É isso que o apóstolo Paulo diz. Se alguém anuncia um evangelho que é diferente do qual nós temos pregado, que seja anátema. Isso não é ser radical, isso é ser fiel ao Senhor, isso não é ser religioso, isso é se colocar em submissão e humildade ao Senhor, crendo que de fato Ele é aquele que fala, e nós somos aqueles que diz, amém, a tua vontade seja feita e não o que eu quero. A tua palavra, Senhor, é majestosa, que os meus anseios particulares sejam colocados de lado, mas que o Senhor seja exaltado por tudo aquilo que o Senhor tem dito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos falado. Existe uma falsa antítese, uma falsa contradição entre o coração e a mente. Há quem diga, há quem seja contra o intelectualismo entre os evangélicos, e chegam a dizer, se você se preocupa com a teologia, então você deve ser frio espiritualmente e sem amor. Esse espírito antirreflexivo, esse espírito de não análise, tem de fato minado a igreja do Senhor Jesus Cristo. E não é à toa que dos milhões e milhões de evangélicos, acredito que a estimativa para o próximo censo ultrapasse, será os 32% da nação brasileira, desses 200 mil habitantes, cerca de 30% será denominalmente evangélico, mas pouquíssimos desses sabem de fato o que é o Evangelho, e por isso o nome do Senhor tem sido blasfemado, e por isso que cada vez mais o nome do Senhor tem sido motivo de escárnio entre os homens.
porque muitos desses, aqueles que deveriam conhecer o Senhor, simplesmente estão agindo como crianças, não querem progredir na fé, não querem avançar. Pesquisas recentes mostram que boa parte dos cristãos não consegue nem simplesmente dizer quais são os primeiros 4 mandamentos da lei do Senhor. Alguns outros nunca nem ouviram falar do que seja o credo apostólico, ou quem sabe os símbolos de fé que a nossa igreja compreende como sendo a fiel exposição das Sagradas Escrituras. Alguns mesmo têm até mesmo dificuldade de encontrar o livro, quem sabe o livro de Provérbios das Sagradas Escrituras, o que dirá dos profetas menores. E são coisas simples da fé, ao qual muitos têm tido dificuldade, não conseguem avançar, não conseguem progredir. Muitas dessas pessoas são pessoas enfeitiçadas pelo desleixo, são enfeitiçadas por distrações mundanas, são pessoas que preferem o entretenimento, são pessoas que chegam na igreja achando que a igreja é como um clube, que eu vou para lá para me divertir, vai ser super, e vai ser uau, e hiper, e tudo mais, não sabendo que aquilo que nós vamos fazer na igreja, eu não venho para ser servido, eu não venho simplesmente estar aqui diante de mim um balcão, que eu digo isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, mas o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, é um santo serviço que nós prestamos ao Senhor. A adoração ao Senhor é uma entrega que nós fazemos, uma entrega do nosso corpo, uma entrega da nossa mente, uma entrega do nosso coração diante de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor, seja o Senhor adorado, seja o Senhor exaltado, seja o Senhor glorificado. E nós não vemos para nos servirmos a nós mesmos, mas nós vemos servir ao Senhor, e isso com alegria, isso com felicidade, porque é bom servir ao Senhor, como diz no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. De fato, o verdadeiro crente, ele vai ter prazer no Senhor, em adorar ao Senhor, em servir ao Senhor. E é interessante que o apóstolo Paulo também diz a Timóteo, ele é um excelente exemplo de diligência, de alguém que se esforça para conhecer o Senhor, quando ele diz lá em 2 Timóteo 4,13: quando virdes, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. E ninguém jamais proferiu uma meditação pastoral tão forte como Spurgeon ao refletir acerca dessa verdade aqui exposta, desse exemplo deixado pelo apóstolo Paulo. Ele diz como eles foram repreendidos pelo apóstolo. Ele foi inspirado, mas ainda assim quer livros. Ele esteve pregando pelo menos 30 anos, mas ainda assim quer livros. Ele viu o Senhor, mas ainda assim quer livros. Ele teve uma experiência mais ampla que a maioria dos homens, mas ainda assim quer livros. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas que eram proibidas homem pronunciar, mas ainda assim quer livros. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento e ainda assim quer livros. O apóstolo disse a Timóteo, e da mesma forma ele diz a todos os pregadores e a toda a igreja do Senhor Jesus também diretamente: aplica-te à leitura. Uma coisa que tem sido deixada tão de lado, a simples leitura, a começar pela palavra de Deus. Quanto tempo nós temos dedicado para ler a palavra de Deus? Meus irmãos, essa é a revelação máxima de Deus. Não vai vir anjo para falar com você e dizer as coisas a você. Você não vai ter sonhos ou êxtase extraordinários, mas Deus irá falar com você aqui na palavra dele. Deus irá comunicar-se com você de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira que você não vai errar aqui na sua palavra. E quanto tempo nós temos dedicado à leitura dessa palavra? Quantas vezes ao longo dos anos, como cristãos que somos em Cristo,
nós temos lido completamente de Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor, mas por muitas vezes nós chegamos no domingo e dizemos, nós amamos a tua lei, e cantamos hinos que a palavra do Senhor é maravilhosa, é majestosa e tal, mas isso não é refletido no nosso cotidiano, e é por isso que por muitas vezes alguns de nós terminam que caindo em muitas tentações e ciladas de Satanás. É por isso que muitas vezes, muitos de nós temos sido influenciados pela filosofia satânica desse mundo, que quer tratar como coisa normal uniões perversas, sexuais, e tantas outras aberrações que têm se proliferado, que têm brotado no coração dos homens. E muitos crentes estão compactuados com esse falso ensino, dizendo, é bonito, veja. Tudo por falta de um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Tudo porque não tem feito uso dos meios de graça, não tem feito uso da leitura da palavra, não tem exercitado as faculdades espirituais. A carne está que nem um leão, destruindo tudo pela frente, mas o espírito está fraco. E por que está fraco? Porque falta profundidade no conhecimento de Deus. Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Há muitos que dizem, as muitas letras fazem com que o amor esfrie, mas essas letras que estão aqui diante de nós, meus irmãos, são espírito e são vida. É Jesus mesmo que diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quer ser um crente maduro, um crente que tem as suas faculdades exercitadas, comece a ler a palavra do Senhor, tenha fome da palavra do Senhor, alimente-se da palavra do Senhor, tenha anseio por essa palavra, tenha deleite nessa palavra. É o Deus glorioso falando com você, falando comigo. Sempre há mais da graça de Deus, meus irmãos, para experimentarmos. Sempre haverá mais da sua vontade para aprender, da sua verdade. Nós nunca chegaremos no ponto de dizer, eu já conheço demais, eu já sei demais, eu já li a Bíblia, 10 vezes. Meus irmãos, nós jamais iremos esgotar o conhecimento de Deus. Nós iremos passar, meus irmãos, não apenas 30, 40 anos ou 100 anos aqui, enquanto estivermos nesse mundo, aprendendo e aprendendo cada vez mais dessa palavra, mas nós passaremos a eternidade aprendendo e conhecendo quem é o Senhor, desfrutando de quem Ele é, e que nós precisamos ter, meus irmãos, portanto, o desejo e uma fome cada vez maior. Você tem tido fome da palavra de Deus? Naquilo que você tem dúvida, você tem cavado mais fundo? O Senhor Jesus diz, olha, bem-aventurado o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha significa cavar mais fundo. Naquilo que você tem dúvida, você tem cavado mais fundo. Naquilo que você tem sido confrontado por esse mundo que tenta olhar para a religião e dizer que não existe milagre, que Jesus não é Deus, que Ele era apenas um homem, ou que talvez não existiu, e em tantas outras coisas que Satanás quer tirar a fé do coração dos crentes. Você tem buscado se aprofundar no Evangelho? Você tem parado para ouvir verdadeiros expositores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Você tem parado para ouvir homens, para a glória de Deus eu digo o nome deles, porque têm sido fiéis pela graça de Deus, homens como Nicodemos, como Hernandes Dias Lopes, como Ageu Magalhães e outros homens fiéis ao Senhor, como Paulo Júnior e outros tantos que estão aí na internet. Em qualquer momento você pode clicar lá no YouTube e vai estar disponível. Ou simplesmente tem deixado ao relento as dúvidas que às vezes surgem no seu coração. Saiba, meu irmão, que você estará, ao fazer isso, está pecando contra a sua alma. Não é bom proceder dessa forma. Então, meus irmãos, nós estamos refletindo sobre o desenvolvimento da maturidade cristã.
É um desenvolvimento que se dá primeiramente em função do nosso ouvir com o passar do tempo. À medida que nós vamos ouvindo o Evangelho, é necessário que nós amadureçamos, nós venhamos a crescer, nós venhamos chegar a uma maturidade da nossa fé. E o segundo aspecto que se dá nesse processo é o da realidade rumo à perfeição. Tendo nós refletido sobre todas essas questões, primeiramente, nós somos assim como esses primeiros leitores, somos levados a um choque de realidade. Todas essas exortações nos levam a um movimento que nos faz nos depararmos com a realidade de fato, rumo à perfeição, para conhecermos ao Senhor, para nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor. E é por isso que no capítulo 6, ele vai dizer, olha, quando em parte, ou deixando de lado os princípios elementares da doutrina, coisas que vocês estão cansados de saber, como questões relativas ao arrependimento, coisa que era pregado pelos profetas, foi pregado por João Batista, por Jesus, pelos apóstolos. Tendo vocês ouvido também acerca da fé e também da base do ensino de batismos, observe que não é apenas do batismo cristão, mas subtende-se aqui uma apologia. Ele trata, é possível que aqueles irmãos tivessem sido instruídos não apenas acerca do batismo cristão, o batismo em Jesus Cristo, mas outros ritos de purificação, como acontecia na comunidade ascética de Qumran, onde aqueles homens ali faziam ritos de purificação, ou talvez sejam também ensinos relativos às purificações de outras religiões. É de fato uma defesa da fé que aqueles irmãos estavam tendo ali, e questões mais como a imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Ele diz, olha, vocês já têm essas coisas basilares, bem firmadas na fé de vocês, e como isso é bom que assim tenha sido feito, porque vocês ficaram de fato com uma base boa, para que as paredes do edifício fossem colocadas, para que o telhado fosse colocado e a casa de vocês não caísse. Mas é preciso deixar de lado essas coisas também. O pastor Israel não pode estar repetindo aqui toda semana acerca de coisas basilares da fé para irmãos que estão há anos no Evangelho. É necessário progredir, é necessário que essas coisas, tendo já sido nos ensinadas, nós demos progresso no nosso conhecimento do Senhor, no conhecimento do Senhor. Ele diz, não lançando de novo a base, não lançando de novo a base. Deixem essas coisas por um momento de lado e vamos progredir. A questão de fato não é que deveriam abandonar essas coisas, mas progredir para outros assuntos necessários, para outros assuntos necessários. O apóstolo diz, eu oro para que o vosso amor seja cada vez mais abundante, em conhecimento em todo julgamento, para que proveis coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, para que sejais sinceros, ainda que seja uma questão que envolva nossos pensamentos e o exercício da mente, mas esse progresso não era apenas uma questão da mente, era necessário também um coração para experimentar as coisas excelentes, como é dito aqui nesse texto de Filipenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, para que provemos as coisas excelentes, para que sejamos sinceros, para que não sejamos encontrados em ofensas diante de Cristo. Então, de fato, não é apenas uma questão intelectual, mas é uma questão também da alma, é uma questão do coração, é uma questão do homem interior. E é interessante também o que o apóstolo Paulo diz, sim, quanto às glórias desse mundo, ele diz, sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas. Às vezes nós vamos precisar abrir mão de muita coisa para conhecer Jesus. E as coisas que a gente tem que abrir mão, meus irmãos, sinceramente, aqui em particular,
São coisas tão minúsculas às vezes. Aquela série que você está maratonando já há meses nessa pandemia, não sei se é Game of Thrones ou se é aquela outra lá dos zumbis, não sei, mas de repente seja isso, você tem que dar uma pausa por um momento, dizendo, não, agora eu vou parar, eu vou começar, vou terminar minha leitura bíblica, leitura completa da Bíblia, eu vou ler um livro bom, de alguém que é fiel à palavra do Senhor, e eu vou me aprofundar no conhecimento de Cristo. Eu vou, sei lá, ler uma biografia de um missionário que influenciou o mundo. Eu vou me aprofundar, eu vou querer conhecer mais a Jesus. Eu vou abrir mão de coisas desse mundo. Eu sei que a correria às vezes é muito grande, mas às vezes a correria é apenas uma desculpa, porque a gente, nas correrias dessa vida, a gente encontra tempo para tudo. Por que não encontrar tempo para ler um livro bom, para a glória de Deus? Ler a Bíblia, ler também outras literaturas bíblicas, evangélicas, que vão nos auxiliar no conhecimento de quem é Jesus, do entendimento da Bíblia sagrada. Essas coisas são importantes, meus irmãos, para nós. Assim como foi no exemplo do apóstolo Paulo, que no fim do seu ministério, com a cabeça já prestes a ser guilhotinada, eu estava pedindo, olha, traz meus livros. Quantos livros nós lemos ao longo da nossa jornada cristã? Quantos livros você leu em 2020? Quantos livros? Mesmo que o meio evangélico seja os que mais consomem livros, eu tenho para mim que em muitas das nossas igrejas temos deixado ainda muito a desejar, no sentido de nos esforçarmos na leitura para conhecermos mais ao Senhor. Você já parou para pensar, meu irmão, que de repente o fato de você nunca ter tido uma experiência mais profunda da graça de Deus, uma experiência mais profunda de quem é Deus, uma experiência mais profunda do relacionamento com Cristo, do seu Espírito, talvez tenha se dado pelo simples fato da preguiça espiritual, da resistência por não crescer no conhecimento de Deus. Às vezes é isso que tem acontecido, meus irmãos, porque a visão que muitos que ainda estão na infância da fé têm de Deus, às vezes ainda é uma visão distorcida, que precisa ser melhorada, que precisa ser aprofundada, que precisa ser lapidada pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Deixemos nos levar para o que é perfeito. Aprofundemos, meus irmãos, no conhecimento de Cristo Jesus. É interessante como lá em Provérbios é magnificada a sabedoria, que nós não podemos dissociá-la em momento algum da pessoa de Cristo. Nós vemos lá em Provérbios que grita na rua sabedoria, nas praças levanta a sua voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades proferem as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a messiandade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. E ali, nesse livro de Provérbios, começa a magnificar a sabedoria, e essa sabedoria nós sabemos quem é e onde nós encontramos, é em Deus, é em Cristo Jesus. A sabedoria de Deus manifesta aos homens, e só na palavra nós o conheceremos de fato. Só na palavra, meus irmãos, nós saberemos quem de fato é Cristo. Fora dessa palavra, o que você terá não é nada mais do que um Cristo quebrado, não será nada mais do que um Cristo distorcido, não será nada mais do que aquele Cristo romantizado que é pintado pelos os idólatras, pela igreja apóstata romana. Um Cristo simplesmente dilacerado. É na palavra que nós sabemos que Cristo, Ele reina.
É na palavra que nós sabemos que Ele, seu rosto é maravilhoso, seus olhos são como uma chama de fogo, seus pés são reluzentes, como a visão que tem-se ali em Apocalipse, ao ponto do apóstolo João, ele cair como morto diante da visão do Cristo ressurreto. E onde é que nós encontramos isso? É na palavra de Deus. É na palavra de Deus que o nosso coração vai sendo moldado e nós vamos nos deliciando em conhecer quem é esse Deus, quem é o seu Espírito, que Ele não é simplesmente uma energia, como o CJV diz, não existe esse negócio de trindade, o Espírito é só uma energia. Nós conhecemos na palavra que o Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que Ele é uma pessoa, que Ele se entristece quando nós caímos. Nós conhecemos quem é Deus, o Deus que sente ciúmes de nós, um Deus que ainda que se ire, ainda que sinta indignação quando o seu povo se aparta dele e caminha pela idolatria. Esse mesmo Deus é o Deus que se compadece do seu povo, e Ele mesmo é aquele que os resgata por amor ao seu próprio nome. E nós não encontramos isso em outro lugar senão na palavra dele, desse Deus que se deu ao prazer de se revelar a nós outros. E que prazer, meus irmãos, que privilégio, que bênção indizível nós temos. Pare para pensar, sai dessa noite aqui no mínimo com isso na sua mente. Enquanto milhões e milhões de pessoas ainda não conhecem esse Deus, Ele tem se revelado a você na palavra. Que bênção, meus irmãos, que alegria, que felicidade. Oh, meus irmãos, nós deveríamos ter alegria daquela tribo, que eu acredito que os irmãos já devem ter visto quando as Bíblias vão chegando com um avião em meio àquela tribo inóspita, distante. E as caixas começam a descer, aqueles homens começam a colocar as caixas de Bíblias sobre seus ombros e começam a fazer um festejo e pular de alegria. Assim devia ser nós também, meus irmãos. Todos os dias, ao estarmos diante da palavra do Senhor, nós deveríamos estar pulando em nosso coração, em nossa alma, dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor fala comigo. Obrigado porque a Tua palavra tem sido abundante na minha vida. Obrigado, Senhor, pelo ensino da Tua palavra. Meus irmãos, nós deveríamos ter sempre esse sentimento dentro do nosso coração. Nós deveríamos ter sempre esse sentimento no nosso coração, para a glória de Deus. Meus irmãos, o Senhor derrame graça sobre nós. O Senhor nos ajude para que possamos desenvolver a nossa maturidade cristã, para que possamos de fato progredir. São 12 anos de jornada, são 12 anos de IP São José. Que esses anos que venham adiante sejam anos louváveis para a glória de Deus, sejam anos nos quais não apenas o pastor Misael, quem sabe Rose, estejam na obra do discipulado, mas você também, o Vinícius, quem sabe, o Pedro, a Ayla, todos nós aqui estarmos discipulando um parente, estarmos discipulando um vizinho, estamos falando de maneira mais segura sobre as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor nos conceda também a graça, meus irmãos, de desenvolvermos para a glória de Deus. O Evangelho, meus irmãos, é carne sólida. O Evangelho requer profundidade e maturidade para nós, enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo, que deixamos de lado as coisas de menino, deixamos de lado o leite espiritual e possamos passar a nos alimentar da carne sólida do Evangelho que glorifica a Deus, que lança por terra o ego do homem. Nós iniciamos falando nessa noite sobre Peter Pan, o garoto que não queria crescer. Fizemos analogia com alguns cristãos que, por vezes, mesmo tendo uma idade adulta na fé, ainda querem voltar a ser criança. Que o Senhor nos conceda graça, meus irmãos,
para avançarmos para a maturidade da fé, para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Certamente não é uma palavra fácil, não foi uma palavra fácil. No dia de aniversário, a gente quer trazer uma palavra mais suave, somos tentados a isso como pastores, mas nossa preocupação é com a glória de Deus, com o benefício da sua igreja, para que juntos cresçamos como um edifício que cresce, bem ajustado para a glória de Deus, para adentrar a eternidade, para a glória do Senhor. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, ó Pai, e Te agradecemos pela Tua palavra, que é fiel e verdadeira. Ó Senhor, que ela encontre lugar em nosso coração. Uma palavra simples, uma palavra, ó Senhor Deus, que não, ó Pai, atende aos clamores pós-modernos e, ó Pai, as inovações que tanto se querem nesses últimos dias, mas foi uma palavra da Tua graça aos nossos corações. Senhor, dá-nos humildade, a começar em mim, Senhor. Eu não sei de muita coisa ainda, Senhor. Acho que eu não sei de nada. É quando a gente sai do seminário que a gente vê que a gente não sabe de nada ainda. Ó Pai, eu sou um com esses irmãos que carece crescer no conhecimento de Cristo Jesus, que carece se aprofundar a cada dia mais. Ó Senhor Deus, nós todos aqui carecemos. Como a palavra diz, se alguém precisa de sabedoria, peça que o Senhor concede. Dar-nos sabedoria, dar-nos temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, para não pecarmos contra o Senhor, para honrarmos ao Senhor em meio a essa geração, ó Pai, desse mundo mau, que se afasta da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Meus irmãos, agradeço ao pastor Israel e aos irmãos por essa rica oportunidade que em Cristo nos foi concedida. Em nome de Jesus. Amém.